Meu filho. Não me convidou para seu casamento, mas queria a chave da casa no lago para ter sua lua de mel. Eu disse: tudo bem. Fui até sua casa e deixei um presente em sua porta que fez sua esposa gritar. A fita prateada da caixa brilhou sob a luz amarelada do corredor. Eu a depositei diante da porta do meu filho, respirei fundo e toquei a campainha apenas uma vez. O som ecoou por dentro, abafado. Não esperei ninguém abrir. Virei as costas, ajeitei o casaco nos ombros e caminhei até o elevador. Meu reflexo no espelho estreito me devolveu uma mulher de cabelos presos, olhos cansados e que ainda sabia manter a coluna ereta. Tudo bem, sussurrei para mim mesma, como quem sela um pacto. O elevador desceu devagar e eu desci com ele, levando comigo a calma que decidi vestir naquele dia. Algumas semanas antes, a história parecia outra. Eu lavava a varanda da casa no lago, esfregando com uma vassoura velha o chão que meu marido amou tanto cuidar. A água corria pelas tábuas e o barulho me fazia companhia. A cada passada, surgia diante de mim uma lembrança. Gabriel pequeno, com as pernas finas, correndo para mergulhar. Eu gritando para ele não ir tão fundo. O riso dele se misturando ao som dos pássaros. Foi nessa varanda que meu marido disse com voz baixa que ali era o coração da nossa família. Quando ele partiu, prometi a mim mesma que o coração continuaria batendo. O celular vibrou dentro do bolso do avental. Era Gabriel. Mãe, tudo certo por aí? Ele sempre começava assim, como quem pede licença antes de empurrar a porta. Tudo certo, meu filho. E aí, como vão os preparativos? Ele pigarreou. Então, a festa vai ser pequena, coisa íntima. Você sabe como é, né? A gente decidiu cortar algumas formalidades. Nada pessoal. A palavra íntima me atravessou como uma flecha curta. Respirei, apoiei a vassoura na parede. Entendo. Seja feliz, Gabriel. Eu sabia que você ia entender. Ele sorriu através da voz. Ah, e... Lorena pensou numa coisa. A casa no lago seria perfeita para a lua de mel. Silêncio, natureza. Você pode me passar a chave? Meu lábio inferior tremeu. A imagem da cama com colcha de retalhos que eu costurei com minhas irmãs me veio à cabeça. A poltrona do meu marido, com um encosto gasto do lado direito. O armário que ainda guarda cartas antigas. Meu peito quis responder algo duro. Minha boca escolheu o caminho que eu havia aprendido. Cedo. Engolir o que queima. Conservar a paz. Tudo bem, Gabriel. Sério? Obrigado, mãe. Você é a melhor. A ligação terminou. Eu fiquei com a vassoura na mão e as costas apoiadas na parede, ouvindo as lembranças voltarem a correr como a água no chão da varanda. Tudo bem. Às vezes, 2 palavras parecem uma ponte. Às vezes, são um abismo. No fim de tarde daquele mesmo dia, Gabriel apareceu com Lorena na minha casa. Trouxeram um bolo simples numa caixa. Ela sorriu com os lábios, não com os olhos. Marta, viemos agradecer pela chave, disse ela, segurando meu olhar com a firmeza de quem mede uma peça antes de usá-la. Ainda não entreguei, respondi servindo o café. Mas fico feliz que tenham vindo. Gabriel olhou para o relógio, ansioso. A gente está correndo com muita coisa. A lista de convidados, a decoração. É uma loucura. Imagino. Coloquei as xícaras na mesa. Quem vai estar lá? Ele desviou os olhos. Gente de perto. Coisa íntima, sabe? Lorena mexeu o café sem provar. A gente quer evitar constrangimentos. Casamento traz muita opinião, muita história velha. Prefiro algo leve. História velha. Por um segundo, senti que ela estava falando. Comigo, com as paredes, com a poltrona do meu marido. Sorri. Leve é bom. Gabriel, percebendo o peso silencioso, tentou suavizar. Mãe, não fica chateada, tá? É só um formato diferente. Você sabe que eu te amo. Claro que sei. Toquei a mão dele. Vocês têm meu apoio. Ele relaxou.
Lorena devolveu a xícara, quase intacta. A propósito, ela disse. Gabriel comentou que você vai entregar a chave amanhã. Assim eu já organizo tudo da lua de mel. Amanhã. Confirmei. Eles foram embora com o resto do bolo, e eu fiquei sozinha com o cheiro morno de café. Caminhei pela sala, passei a mão pelo tampo da cômoda onde guardo os documentos da casa. Abri a gaveta e vi a chave antiga, com o metal escurecido pelo tempo, presa a um chaveiro de couro onde meu marido gravou o lago. Fechei a mão sobre ela e senti o peso da história inteira. Na noite seguinte, antes de dormir, abri o armário do quarto e tirei uma caixa com fotos. A maioria amarelecida, algumas com cantos gastos. Gabriel sorria em quase todas, sem os 2 dentes da frente, coberto de lama até os joelhos, segurando um peixe minúsculo como se fosse um troféu. Ao lado dele, eu e meu marido. A casa no lago ao fundo. Chorei baixinho, o tipo de choro que sai pelas narinas, que ninguém escuta. Depois, lavei o rosto e olhei bem para mim no espelho. Marta, falei, como quem chama alguém de volta ao lugar. O amor exige limites, não é castigo, é cuidado. No dia seguinte, vesti minha roupa mais simples e fui até o centro resolver coisas da casa. Lâmpadas novas, uma torneira que pingava, 2 mantas que vi, numa promoção, e que combinavam com a sala. Fiz compras com calma, cumprimentei gente conhecida, perguntei do neto da dona do armarinho. Voltei para o lago com o porta-malas cheio, abri as janelas para o vento entrar e circulei os cômodos com um caderno na mão, anotando o que faltava. A cada passo eu repetia por dentro: esta casa é memória, esta casa é promessa, esta casa é lugar de respeito. À noite, Gabriel mandou mensagem: Filho, mãe, tá tudo certo com a chave? Eu: tudo certo. Filho, você é incrível. Lorena disse que vai transformar a casa num cenário de filme. Vai ficar perfeito. Eu: cuidado com os móveis antigos. Alguns são frágeis. Demorou um pouco. Depois: filho. Ela sabe cuidar. Confia. Fechei o celular. Sentei na poltrona do meu marido, aquela do encosto gasto, e deixei que a casa respirasse comigo. Senti um impulso antigo de discutir, de explicar, de pedir um gesto de consideração. Mas eu aprendi, a duras penas, que certas palavras desperdiçadas corroem por dentro. E eu não queria me corroer. Queria estar de pé quando olhasse para trás. No fim da semana, fui à igreja conversar com a dona Cida sobre o grupo de crianças que ela coordena com as avós. Elas estavam precisando de um lugar tranquilo para um retiro breve, com brincadeiras e descanso. Quando falamos sobre datas, vi ali o mesmo fim de semana da lua de mel. Uma ideia me visitou e ficou sentada na minha frente, olhando para mim. Eu não a espantei, só disse: a casa no lago está disponível. Os olhos da dona Cida se encheram de uma alegria quase infantil. Você tem certeza, Marta? Tenho. Vai. Fazer bem. Voltei para casa leve, como se eu tivesse escolhido finalmente o caminho pelo qual eu conseguiria caminhar sem me perder de mim. Preparei lençóis, lavei toalhas, marquei no calendário. Não contei nada a Gabriel. Ele, por sua vez, não me contou nada sobre o casamento. Apenas fotos publicadas por parentes distantes apareceram no meu celular. Um salão, flores brancas, vestidos claros, sorrisos que eu conhecia pela metade. Eu vi meu filho de terno, lindo e nervoso. Vi Lorena segura ao lado dele. Eu não estava lá, mas de algum modo eu estava firme. No dia seguinte à festa, coloquei numa sacola uma caixa de papelão bem acabada, um laço bonito e uma folha de papel. Sentei à mesa e escrevi com letra caprichada, sem rasuras, como se cada sílaba fosse uma tábua dessa casa que atravessa gerações. Não insultei, não acusei, não medi adjetivos. Eu apenas disse o que precisava ser dito, com a clareza de quem sabe a própria história. Quando terminei, respirei uma vez longa. A manhã estava quieta. Eu tinha sono, mas havia uma energia calma,
dessas que vêm quando a gente faz o que é preciso. Recolhi a chave antiga da gaveta, passei o dedo sobre a palavra lago e a deixei, sobre a mesa, separada. A que iria na caixa era outra ideia, outro gesto, outra forma de apontar uma porta que se abre só para quem entra descalço, com cuidado. Peguei a caixa, saí, tranquei a casa e dei 3 passos para trás, do lado de fora, só para olhar para ela inteira. A janela do quarto refletia a água. As árvores faziam sombras compridas no gramado. Eu senti meu marido ali, não como fantasma, mas como lembrança boa que nos dá coragem. Horas depois, eu estaria no corredor do prédio do meu filho, deixando a caixa diante da porta. Por hora, fui até o portão, coloquei a sacola no banco do carro e, antes de ligar a ignição, disse mais uma vez: tudo bem. Não era conformismo, era decisão. Na manhã seguinte, ainda com a caixa vazia sobre a mesa, meu celular apitou sem parar. Eram fotos do casamento que eu não fui, misturadas a mensagens de parentes. Entre um parabéns e outro, apareceu um print que alguém me encaminhou, sem pedir licença. Um comentário numa rede social, feito por uma amiga de Lorena. Casal perfeito. A casa no lago vai ser só o começo. Depois dá para vender e partir para algo maior. Merecem um recomeço do zero, sem passado. Li 2 vezes. O sangue esfriou. Rolei a tela e vi mais. Lorena respondendo com uma carinha piscando e um coração. Outra amiga escreveu: você sempre soube conquistar o que quer. Eu fechei os olhos. Não era só a lua de mel. Era um plano para apagar a história que mora nas paredes daquela casa. Toquei no contato de Gabriel. Chamei e desisti. Eu sabia que se eu falasse naquele estado, sairia o que não cabia dizer. Em vez disso, respirei, enchi uma garrafa d'água e fui varrer a varanda. A vassoura corria e eu repetia por dentro: não é briga que protege, é ordem. Mais tarde, sentei no sofá com a escritura antiga nas mãos. Passei os dedos pelas páginas como quem acaricia um rosto. Eu precisava de orientação. Abri o caderno e anotei: proteger a casa, sem humilhação, sem grito, com papel. No dia seguinte, marquei horário com um advogado conhecido da família. Quando entrei, ele se levantou, gentil. Marta, sente-se. O que houve? Preciso proteger a casa no lago. Falei direto. Tenho visto coisas que me preocuparam. Não quero confusão. Quero limites claros. Ele ouviu, sério, sem interromper. Contei do pedido da chave, do casamento pequeno, das mensagens que recebi. Mostrei a escritura. Há ferramentas simples e eficientes, ele disse abrindo um bloco de notas. Podemos colocar cláusulas que impedem a venda. Isso se chama inalienabilidade. Também é possível evitar que alguém tente usar a casa como garantia de dívidas. Isso se chama impenhorabilidade. E você pode manter o direito de usar e administrar a casa por toda a sua vida, usufruto vitalício. Assim, ninguém mexe enquanto você estiver viva. E mesmo depois, a vontade que você registrar será respeitada. Eu repeti as palavras devagar, para entender e lembrar. Inalienabilidade, impenhorabilidade, usufruto vitalício. É isso, respondi. É exatamente isso. E as chaves? Eu troco as fechaduras hoje. Senti uma paz quieta ao dizer. E entrego um presente elegante. Nada de briga. Ele sorriu de leve. Você está sendo firme sem ferir. É raro. Vamos providenciar os registros. Preciso de sua assinatura em algumas folhas. Assinei. Ele encaminhou tudo para o cartório. Ficou combinado que eu buscaria, no dia seguinte, as cópias autenticadas da escritura com as novas cláusulas. Saí de lá e fui direto à loja de ferragens. Levei o velho molho de chaves, mas não mostrei a ninguém. Pedi fechaduras novas. O rapaz me ajudou a escolher modelos discretos e resistentes. Voltei ao lago com a sacola batendo no banco do carro, como se cada batida fosse um lembrete. Não é sobre fechar portas, é sobre abrir do jeito certo. Troquei as fechaduras com calma. O barulho do parafuso girando foi quase uma oração.
Testei as novas chaves. Guardei uma comigo, outra no cofre pequeno que meu marido instalou no quarto. Vesti a casa com silêncio. Depois, passei pano nos móveis, reguei as plantas, abri as janelas para o vento entrar. A casa respondeu com um cheiro bom de madeira e rio. No fim da tarde, encontrei Dona Cida na igreja para confirmar o retiro. Ela veio com uma lista de crianças e avós. Temos 12 crianças e 7 avós, disse animada. Atividade de leitura, brincadeiras no gramado, cochilo, depois do almoço, banho de sol. Vai ser um descanso para a alma. A casa está pronta, falei. Travesseiros limpos, redes no alpendre, caldo de legumes congelado. Tragam o que quiserem também. A casa é nossa, no sentido de acolher. Ela segurou minhas mãos. Você não imagina o bem que isso vai fazer. Eu imagino, sim. Sorri. Eu preciso disso tanto quanto eles. À noite, o advogado me ligou. Tudo registrado, Marta. Amanhã cedo, as cópias autenticadas estarão prontas no cartório. Pode retirar. Agradeci. Dormi um sono inteiro, sem acordar no meio da madrugada. Quando o corpo descansa, a cabeça clareia. De manhã fui ao cartório. A moça do balcão me entregou o envelope com as cópias, carimbadas, firmes, com meu nome ao lado das palavras novas. Senti um nó na garganta, mas era de alívio. Coloquei o envelope na bolsa, saí para a rua e, num impulso calmo, entrei numa loja de presentes. Vi uma chave cromada, linda, pesada, mas puramente decorativa, dessas que servem de enfeite. Ao lado, um chaveiro simples de madeira clara, com a palavra respeito gravada. Peguei os dois. Pedi que embrulhassem numa caixa neutra, com um laço discreto. Em casa, retirei a chave do plástico e a prendi no chaveiro. Montei a caixa com cuidado. Primeiro, a cópia autenticada da escritura com as cláusulas. Por cima, a chave brilhando. Ao lado, um envelope com uma carta. Escrevi a carta num papel grosso, com minha letra mais caprichada. Fui direta e serena. Não usei nomes feios. Não acusei ninguém. Falei da porta que se abre para quem protege, do tempo que tudo cura, do valor de reparar o que foi ferido. Dobrei, deslizei para dentro do envelope, colei. Passei a fita prateada na caixa até ela ficar bonita, como se fosse um presente de casamento de novela. Antes de sair, sentei na poltrona do meu marido e fiquei alguns minutos de olhos fechados. Ouvi ao longe o barulho da água batendo nas pedras. Eu não estava magoada como antes. Agora, eu estava resoluta. Entre estourar e suportar, eu tinha escolhido construir. Peguei a caixa, travei a casa e segui para o prédio onde Gabriel e Lorena moravam. No caminho, meu celular vibrou. Filho. Mãe, a gente está indo pro apartamento buscar as malas. Depois seguimos direto. Vai dar tudo certo. Obrigado pela chave. Eu respirei e respondi. Está tudo organizado, Gabriel. Quando cheguei, o porteiro me reconheceu. Dona Marta, que bom vê-la. Parabéns pelo casamento do seu filho. Obrigada, seu João. Preciso de um favor. Mostrei a caixa. Posso deixar para ser entregue hoje à noite quando eles voltarem da festa? É um presente de mãe. Tem horário certo para causar surpresa. Ele riu, cúmplice. Pode deixar comigo. Entrego assim que chegarem. Obrigada. É importante que chegue às mãos dos dois, juntos. Falei pausado. E sem comentários. Fique tranquila. Assinei o caderno da portaria, como quem sela um contrato silencioso. Virei as costas e caminhei para a rua. No horizonte, o céu começava a mudar de cor, como se o fim do dia lavasse a cidade por dentro. Parei no meio-fio e enviei outra mensagem. Gabriel, deixei algo para vocês na portaria. Abra quando estiverem juntos. É especial. Demorou pouco. Filho. Oba, a gente ama presentes. A Lorena vai adorar. Guardei o celular.
O vento bagunçou meus cabelos. Eu sorri de leve. No meu calendário, o mesmo fim de semana já tinha um outro compromisso. A casa no lago estaria cheia de vozes novas, correndo pelo gramado, jogando bola, rindo alto. Eu já tinha combinado com a padaria os pães, com a vizinha as bananas do quintal, com o senhor do barquinho uma volta ao entardecer, com colete e cuidado. Tudo pronto. Quando cheguei em casa, era quase noite. Acendi as luzes, pus água para ferver e fiz um chá simples. Sentei à mesa, abri o envelope com as minhas cópias e reli as palavras: inalienabilidade, impenhorabilidade, usufruto vitalício. Cada termo parecia uma tranca que, em vez de afastar, guardava amor. O telefone tocou. Era a dona Cida. Está tudo confirmado. Saímos amanhã às 8. As crianças estão contando as horas. As avós já separaram as mantas. Tragam casacos. O vento do lago engana. Falei com carinho. Marta, você está bem? Olhei para a poltrona, para as janelas, para a velha moldura com a foto do meu marido sorrindo. Estou, sim. Hoje, mais do que nunca. Depois do chá, tomei um banho demorado. Ao sair, vesti um pijama largo, sentei na cama e deixei o celular no criado mudo. Não queria acompanhar nada da noite dos dois. Queria dormir cedo. Queria acordar com o barulho de malas na varanda da casa no lago, com vozes infantis pedindo pão com manteiga, com avós contando causos. Apaguei a luz. Antes de adormecer, a imagem da caixa na portaria voltou. Não era uma armadilha, era um espelho. Ali, a palavra respeito brilhava numa chave que não abria portas, mas abria olhos. Fechei os meus com o coração leve. Isso é uma piada? O grito atravessou o telefone, tão alto que eu afastei o aparelho da orelha. Reconheci a voz de Lorena. Atrás, ouvi o porteiro tentando manter a calma do outro lado da linha. Dona Marta, só liguei porque achei que a senhora deveria saber que eles receberam. A voz do seu João saía baixa, como quem pisa em ovos. A caixa foi aberta agora. Meu coração acelerou, mas minha voz saiu serena. Obrigada, seu João. Não precisa me contar detalhes. Boa noite. Desliguei. Fiquei parada no meio da cozinha com a chaleira ainda chiando no fogão. O som da água fervendo parecia o tempo pedindo cuidado. Desliguei o fogo. Antes que eu me mexesse, o celular vibrou de novo. Desta vez, era Gabriel. Atendi. Mãe, o que é isso? Ele não gritou, mas a respiração dele estava curta. O que é essa chave? O que é essa papelada? Apoiei a mão no balcão. Falei devagar. É uma lembrança, Gabriel, e um esclarecimento. Lembrança? Lorena surgiu ao fundo, sem filtro. É provocação. Uma chave que não abre nada. E um monte de cláusulas. Você está nos constrangendo. Isso é abusivo. Fechei os olhos por um segundo. Abri e respondi, ainda mansa. A chave é simbólica. No chaveiro está escrito o que eu espero da nossa relação. Respeito. E a papelada é a nova escritura. A casa está protegida. Não pode ser vendida, nem usada para cobrir dívida de ninguém, e eu mantenho o direito de usar e cuidar dela, enquanto viver. Está tudo dentro da lei, registrado e carimbado. Houve um silêncio duro. Ouvi a respiração dos dois. Então, o som de papel sendo virado e uma batida na mesa. Inalienabilidade, impenhorabilidade, usufruto vitalício. Gabriel leu em voz alta, atravessando as palavras. Mãe, por que não conversou comigo antes? Porque quando tentei, vocês me deixaram do lado de fora de coisas importantes, respondi. Eu não queria brigar. Quis ser clara. Escrevi uma carta. Está dentro da caixa. Mais barulho de papel. Depois, ele leu, a voz tremendo. A porta da casa no lago se abre para quem protege a família. Hoje, ela permanece comigo. Quando houver reparação, conversamos. Lorena explodiu. Reparação do quê? A gente só queria a casa para a lua de mel. Você está fazendo papel de...
Ela parou, talvez por um olhar de Gabriel, talvez por perceber que a palavra que vinha não cabia numa conversa de família. Lorena, falei. Eu não sou inimiga. Eu sou mãe. Eu vi comentários que me feriram. E vi você fazer graça com a ideia de vender a casa. O que você chama de começo é o fim de um lar que me custou uma vida. Não é sobre um fim de semana. É sobre raízes. Ouvi um suspiro profundo de Gabriel. Mãe. Ele baixou o tom. Eu errei. Eu devia ter te convidado. Eu te magoei. Mas ele hesitou. Cancelar nossa lua de mel assim é... Não fui eu quem cancelou, respondi. Vocês é que tinham um plano que dependia de uma porta aberta. A porta não está aberta. Não hoje. Mais silêncio. O som de saltos batendo no piso. Lorena voltou. Isso é uma... humilhação. A chave não abre nada. Ela ergueu ainda mais o tom, como se a altura pudesse resolver. Eu planejei tudo. Lençol, flores, fotos. E agora? Agora vocês respiram. Falei. Escolhem outro lugar e seguem com a vida. Não é o fim do mundo. Não tem outro lugar com a vista daquela sala. Ela insistiu, quase um soluço de raiva. Você sabe disso? Eu sei, respondi. E sei também que aquela vista não foi feita para ser moeda. Gabriel interrompeu. Mãe, dá pra gente conversar amanhã? Cara a cara? Dá. Eu confirmei. Mas só se for sem grito. Eu não vou discutir. Tudo bem, desligamos. Fiquei com o celular pesado na mão. Encostei a testa no vidro da janela da cozinha. Lá fora, o céu escuro refletia as luzes da rua. Senti um misto de cansaço e alívio, como quem termina uma travessia longa. A campainha tocou. Levei um susto. Fui até a porta. Era a vizinha, Dona Júlia, com um prato coberto por um pano. Fiz broa de fubá. Senti cheiro de chá. Aceita a companhia? Sorri. Abri. Entre. A casa agradece barulho bom. Sentamos. Contei sem detalhes, sem maldizer ninguém. Só disse que tinha precisado colocar limites. Ela assentiu, com olhos de quem já viveu coisas parecidas. Limite não é castigo, Marta. É cerca que protege jardim. Comemos em silêncio por um tempo. Depois, ela foi embora, deixando o prato e um abraço que me firmou o peito. Deitei cedo. Dormi pouco. Acordei com o celular vibrando. Mensagens. Fotos do apartamento de Gabriel. A caixa aberta sobre a mesa, a chave cromada parada, o chaveiro com respeito virado para cima, a cópia, da escritura espalhada como se fosse um mapa que eles não sabiam ler. Uma última foto, enviada por ele, sem texto. A mala fechada encostada na parede. Interpretei como: vamos procurar outro lugar. Levantei, tomei banho, vesti uma calça confortável e prendi os cabelos. Enquanto preparava o café, o telefone tocou de novo. Era Gabriel. A gente vai para um hotel simples aqui perto, ele disse, cansado. Sem vista, sem lago, sem nada. Eu queria que fosse diferente. Mas eu entendi. Obrigada por me ouvir, falei. A carta falou comigo. Ele respirou. Eu sei o que você quis dizer com reparação. Não é pagamento, Gabriel. É gesto. É cuidado. É você olhar para trás e ver quem te trouxe até aqui. Eu sei. Ele fez uma pausa. A Lorena está muito brava. Eu também já estive, mas a raiva passa. O que fica é o que a gente resolve fazer com ela. A gente pode te ver amanhã? Só nós dois? Ele pediu, num tom que me lembrou o menino que vinha, de pés molhados, pedir mais um mergulho. Sorri, mesmo que ele não pudesse ver. Pode, sim. Desliguei. A chaleira apitou. Fiz o café, passei manteiga no pão e fui para a varanda com a caneca. O vento da manhã trouxe um cheiro de terra molhada. Senti uma paz que não é euforia, é chão. Mais tarde, sentei na mesa da sala com o meu caderno.
Escrevi um plano de limpeza para receber as crianças e as avós no fim de semana. Separei toalhas extras, marquei quem dormiria em cada quarto, listei brincadeiras no gramado, horário do almoço, horário do descanso. O telefone tocou algumas vezes com gente perguntando detalhes simples. Travesseiro, repelente, protetor solar. Respondi a todos, com paciência. Cada ligação era uma pequena luz acesa. À tarde, sentei para bordar um pano de prato. Eu bordava o contorno de um passarinho quando a tela do celular se acendeu com o nome de Lorena. Pensei por um segundo. Atendi. Marta, ela falou sem rodeio. Eu exagerei. Eu estava cansada, feliz e nervosa. Eu disse coisas que não devia. Eu me empolguei com a ideia da casa. Eu achei que, depois do casamento, tudo ia ser fácil. Eu entendo, respondi. Mas casamento não dá passe livre. Ele dá responsabilidade. Eu sei. A voz dela amoleceu. Eu li e reli sua carta. A palavra reparação ficou martelando. Eu posso começar pedindo desculpas por te excluir da cerimônia? Foi pequeno da minha parte. Fiquei em silêncio por um momento. Senti a sinceridade por trás do pedido. Não era perfeita, mas era um começo. Obrigada por dizer isso, falei. Não apaga, mas repara. Eu queria que você estivesse lá. Ela respirou do outro lado. Eu não soube lidar. Eu achava que ia perder o controle da festa, das falas, das fotos. Eu quis tirar do caminho o que me dava medo. E tirei você. As palavras me doeram e, ao mesmo tempo, curaram uma parte. Eu não precisava esfregar essa dor no rosto de ninguém. Eu precisava guardá-la no lugar certo. A gente pode recomeçar, respondi, devagar. A lua de mel no lago. Ela começou tímida. Está cancelada. Falei sem dureza, mas com firmeza. E não é castigo, é consequência. A casa tem donos vivos, memória, cuidado e limite. Quando esses três estiverem sentados à mesma mesa com a gente conversa. Ela demorou, talvez assentindo. Depois disse: tudo bem. Desliguei. Fui até a prateleira. Peguei a moldura com a foto do meu marido e de Gabriel criança no trapiche. Passei o dedo pelo vidro. Senti um orgulho manso de mim. Não por ganhar, mas por não ter perdido quem eu sou. À noite, o porteiro mandou uma mensagem curta. Entregue conforme combinado. Eu agradeci. Me deitei cedo. Antes de dormir, reli no escuro de memória a frase da carta. A porta da casa no lago se abre para quem protege a família. Eu acreditei nela. Adormeci acreditando. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela com vontade. As coisas simples me pareceram vitória. O cheiro de café, o ranger da cadeira antiga, o relógio, da parede marcando a hora certa. Daqui a pouco, eu sairia para comprar frutas e pão para o fim de semana. Ainda havia muito a fazer, mas o essencial estava feito. A casa estava protegida. E a minha voz também. A Kombi branca dobrou a curva de terra e parou diante do portão da casa no lago. Desci os degraus da varanda sentindo o sol do começo da manhã aquecer meus ombros. As portas se abriram. Crianças com mochilas coloridas, avós ajeitando lenços, risos que espantavam qualquer resto de mágoa. Dona Cida desceu por último, com uma prancheta na mão e os olhos brilhando. Bom dia, Marta. O céu está do nosso lado. Está sim. Entrem. A casa já acordou. A meninada correu para o gramado como quem reencontra um quintal antigo. Eu havia espalhado redes no alpendre, livros em cestos e garrafas d'água na sombra. Na cozinha, panelas limpas, pão fresco e frutas. As avós foram direto para a mesa, puxando cadeiras, dobrando guardanapos, cada uma querendo ajudar. Em poucos minutos, tudo tinha cara de família. Posso fatiar uma mão? Perguntou Dona Irene, mãos firmes, sorriso de canto. Pode, sim. E pode mandar lembranças para quem está com saudade de cozinha cheia, respondi.
Enquanto o café passava, uma menina de tranças parou diante da janela grande da sala e apontou para a água. Tia Marta, aqui tem sapo? Tem de tudo um pouco, falei rindo. Mas o que mais tem é história. Servimos o de jejum e organizamos o dia com simplicidade. Futebol com bola de meia, leitura nas redes, cochilo depois do almoço, passeio de barquinho no fim da tarde, todos de colete. Quando o vento começou a soprar mais forte, peguei os casacos do baú e distribuí. Cada gesto respondia a uma memória do tempo em que Gabriel vinha pequeno, com as canelas arranhadas e o cabelo grudado na testa. No meio da manhã, Dona Cida pediu: Vamos tirar uma foto? Só para guardar o dia. Encostamos na varanda. As crianças no degrau de baixo, as avós no de cima, eu no meio, segurando um livro de capa azul. A luz bateu suave, sem esforço. Ela tirou 2 fotos, agradeceu e guardou o celular. Depois eu te mando, disse. Eu assenti. Não pensei mais nisso. Só fui lembrar quando, depois do almoço, meu celular vibrou. Era minha irmã, com quem não falo todos os dias. Que linda a casa cheia. Vi as fotos no grupo. Parabéns por seguir firme. Logo abaixo, o recado de um primo. Orgulho de você, Marta. E alguns minutos depois, uma mensagem de Gabriel. Mãe, vi as fotos. Estou com vergonha. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Escrevi devagar. Vergonha passa, caráter fica. Estamos aqui. Ele respondeu com um áudio curto. A voz estava embargada. Eu estraguei o que era simples. Quis pular etapas. A gente está em uma pousada baratinha e o teto faz barulho de madrugada. Eu mereci esse barulho. Mãe, eu quero consertar. Não respondi de imediato. O retiro pedia minha presença inteira. Guardei o celular. Fui acalentar um menino que chorava de saudade da avó que ficou doente e não pôde vir. Fiquei com ele na sombra, contando como os peixes brincam de brilhar quando a tarde cai. O choro virou soluço, e o soluço virou sono. À tardinha, o senhor do barquinho apitou no trapiche. Organizamos a fila, 1 a 1, com colete e cuidado. As avós que preferiram ficar na terra firme sentaram nas cadeiras de praia e ficaram contando causos, com as mãos em concha atrás das orelhas para ouvir melhor as risadas. O céu nos entregou aquele dourado que parece fabricado só para dias certos. Eu fechei os olhos por um instante e agradeci em silêncio. Pela casa, pelo ar, pelo espaço, que finalmente se acertava dentro de mim. De volta, banho de mangueira nas canelas enlameadas, toalha no ombro, sopa quente na tigela. Quando a noite caiu, a casa respirava com a cadência de muitos peitos satisfeitos. Colchões na sala, cobertores repartidos, luz de abajur. Fui apagando os cômodos um por um, como quem embala um bebê grande chamado lar. Mais tarde, tudo quieto, peguei o celular, respondi o áudio de Gabriel. Filho, obrigada por falar do que sente. Não precisa vir hoje. Amanhã, depois que todos forem embora, se quiser, passe aqui. Traga disposição para ouvir e mãos para ajudar a guardar as coisas. Ele respondeu na hora. Eu vou. Dormimos cedo. Acordamos com o cantar dos pássaros e o cheiro de pão aquecido na frigideira. As crianças espalharam desenhos pela mesa. Cada desenho tinha um lago torto e um sol redondo. Antes do meio-dia, arrumamos mochilas, conferimos casacos, recolhemos copos no gramado. A despedida foi uma chuva de abraços. Na Kombi, rostos colados na janela, mãozinhas abanando. Fiquei no portão até a poeira baixar. Quando o silêncio voltou, eu entrei e comecei a recolher o que sobrou de alegria. Copos coloridos, migalhas de pão, um botão de camisa, esquecido, 2 pares de meias miúdas. Lavei as tigelas, dobrei mantas, abri as janelas para ventilar. Eu ainda estava nessa dança quando ouvi passos no alpendre. Olhei pela janela da cozinha. Era Gabriel. Ele chegou devagar, sem o passo largo de quem se acha dono. Vinha com uma sacola de mercado numa mão
e um buquê de flores do campo na outra. Parou na porta e não entrou. Abaixou o rosto, como menino que pede licença. Posso entrar? Pode. Ele deixou a sacola e as flores sobre a mesa. Tirou do bolso o chaveiro cromado com a palavra respeito. Colocou em cima do buquê. Eu trouxe de volta. Por enquanto ele fica aqui. Sentei. Ele também. Houve um silêncio necessário. E então ele falou, sem se justificar. Eu errei quando aceitei te deixar de fora. Eu errei quando tratei a casa. Como prêmio, e não como raiz. Eu deixei que o brilho de um dia nublado guiasse o que deveria ser a bússola de toda a minha vida. Você está vendo? Falei. Ver é o começo. Ele assentiu. Abriu a sacola. Produtos de limpeza, esponjas novas, luvas. Sorriu fraco. Vim ajudar. O mínimo é limpar o que eu sujei do lado de dentro. Ficamos horas trabalhando em silêncio bom. Ele esfregou a varanda. Eu dobrei os lençóis. Nós dois trocamos as capas das almofadas. Às vezes, ele parava e olhava na água pela janela, como quem grava um arrependimento e uma promessa no mesmo quadro. Quase no fim, sentamos na soleira, suados, com 2 copos de água. A pousada era simples, ele disse, sem drama. O teto estalava, a cama reclamava, a janela não abria direito. Eu e Lorena rimos de nós mesmos. Pela primeira vez, desde que a gente se conheceu, a conversa foi daquelas que descascam orgulho. Ela quer vir aqui falar com você. Quer pedir perdão. Eu também. Vão ser bem-vindos, respondi. Mas, Gabriel, sem pressa. A pressa estraga até pão fresco. Ele sorriu com os olhos úmidos. Eu vou respeitar seu tempo e a casa. Respeite, sobretudo, o casamento de vocês. Ele não é cenário. É compromisso. Se um dia quiserem vir, tragam um gesto. Pode ser simples. Plantar uma muda, consertar uma gaveta, ler uma história para alguém. Aqui, quem entra, também cuida. Ele olhou para as mãos. Eu quero plantar uma muda agora. Fomos até o jardim. Ele cavou um buraco pequeno perto da cerca com cuidado. Eu trouxe uma muda de ipê que estava num vaso. Plantamos juntos. Ele bateu a terra com a palma, delicado, como quem sela um acordo. Quando florescer, eu vou lembrar deste dia, ele disse. E quando cair flor no chão, você vem varrer. Rimos. Era um riso leve, sem pontas. Antes de ir, ele me abraçou de um jeito que eu não sentia desde o tempo de escola, sem pressa, com o rosto no meu ombro. Senti seu corpo relaxar. Ele pegou o chaveiro da mesa, pensou, e colocou de volta. Deixa aqui mais um pouco. Quando eu merecer, você me dá. Acompanhei-o até o portão. Ele olhou para a varanda, para as redes, para o trapiche. Mãe, obrigado por proteger o que é nosso. Obrigada por começar a reparar o que foi ferido. Ele foi embora. Fiquei olhando a estrada até perder o último traço do carro. Entrei na casa, lavei as mãos, arrumei o vaso das flores do campo, recolhi os últimos brinquedos esquecidos e fechei a janela do quarto. Na parede, a foto do meu marido com Gabriel pequeno parecia mais nítida. Toquei o vidro com a ponta dos dedos. Nessa noite, sentei na poltrona gasta e ouvi o silêncio cheio que só casas em paz têm. Eu não havia ganhado nada. Eu havia cuidado. A diferença mora no travesseiro da gente. Peguei o caderno e escrevi uma frase só. A porta da casa no lago se abre para quem protege a família. Fechei. Apaguei as luzes e, antes de dormir, deixei o chaveiro com a palavra certa sobre a cômoda, refletindo a claridade da lua. O coração da casa batia no ritmo certo.